parada aqui na live agora, porque é legal, né? Já com o link. Eu preciso enviar também. Eu ainda estou esperando o link também para enviar. Que engraçado. Olha, você viu que tá caindo toda hora, né? Olha o que está acontecendo com a minha. Eu tô caindo toda hora aqui. Eu acho que é o horário mesmo, né? Esse horário é difícil às vezes. A Dulce chegou também. Tudo bem, Dulce? Vamos ver se o som da Dulce. Eu não consigo ouvir a Dulce. A gente tá com dificuldades, Dulce, aqui no som. Está caindo, né? E eu não tô conseguindo te ouvir. Aí, se você quiser mandar aqui mensagem para mim, deixa eu ver aqui se eu consigo acertar aqui alguma coisa na conexão. Peraí. Nossa, minha imagem parece que tá meia embaçada, não tá? Ou é impressão minha? Tá um pouco. Claro. Mas... Será que eu entro eu tô tentando acertar. A hora que eu ia entrar, falou se eu queria entrar pelo Facebook ou YouTube. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha pedido assim para mim. Senha? Não, pediram para mim entrar acho que... ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Deixa eu tentar A mim também perguntou, e eu Boa entrei noite. pelo Face. Eu vou rapidinho sair e entrar de novo para ver. Tá. Bom, eu vou só dar uma saudação aqui. Boa noite a todos e a todas. A gente está só resolvendo os probleminhas técnicos aqui. A Dulce com som, eu estou com um probleminha aqui com a nossa imagem, mas daqui a pouco a gente acerta e começa. Enquanto isso, dá tempo de ir aquecendo, aí o pessoal entrando aos poucos e saudando. Quem estiver junto com a gente, se puder falar se a imagem e o som estão ok. A Dulce, que eu não consigo ouvir. A Wanda, consigo ver e ouvir tranquilo. Boa noite, Douglas. A Silmara também está ok. A Sônia vai tentar entrar mais uma vez. Boa noite, Elaine. Só ir chegando. Bora compartilhar isso, Douglas. Bora compartilhar. O pessoal fica bravo, sabe? Que às vezes eu esqueço, eu me envolvo no debate e eu esqueço até de pedir para o pessoal compartilhar, de curtir a página. Eu não sou essa pessoa desenvolta nas redes, assim. Eu gosto de fazer o debate, mas assim, ficar compartilhe, curta, eu não consigo, assim, eu tenho uma impossibilidade com isso. Boa noite, Leila, boa noite, Patrícia, Ângela, Marilice, boa noite, companheiras de luta. Marilice com a gente. Adriele, nesse dia pra gente. Professora, olha lá, Silmara. Minhas alunas entrando. Lindas. A gente vai tentar superar aqui as questões técnicas. Se a gente cair, a gente volta, né? Não nos deixem. Ariana. Oi, Sônia. Você vai enviar o link da transmissão para a gente? O link é a página do Facebook mesmo. Peraí que eu envio, Soninha. Peraí, Soninha, que eu te envio. Se quiser colocar aqui nos comentários, Wanda, a gente já coloca aqui na tela para todo mundo. Mas eu não consigo colocar nos comentários, porque eu estou pegando pelo Note. O Douglas coloca aqui para a gente, aí eu já coloco na tela. Quem estiver acompanhando também. Boa noite, Danilo. Danilo Rotondo, grande companheiro. Bom, a gente está nessa noite, em geral a gente faz as nossas lives um pouquinho mais cedo, né?
mas hoje era um dia que tinha bastante debate acontecendo, seminário, movimentação, né, em torno da data, e a gente não queria perder essa oportunidade de fazer o debate, então a gente decidiu fazer um pouco mais tarde, e acho que foi de maneira bastante correta, assim, essa decisão da gente de não deixar passar, né? E aí foi um esforço coletivo, né? Da Silmara, da Wanda, da Sônia também, que está com uma agenda, né, Sônia, bastante acelerada. A Sônia, que é candidata a vereadora na cidade de São Paulo, né? Apoiada por nós, aqui da articulação de esquerda. O Douglas também colocou aqui, ó, para a gente acompanhar, Sônia. É a própria página do Face, e para quem perder, fica gravado também, dá para assistir depois. E a gente sobe para o YouTube também, né? Porque tem bastante gente que não tem acesso. Eu vou fazer uma breve introdução. Enquanto isso, Vandinha, vê com a Dulce se ela consegue entrar com a gente. Boa noite, Alexandra, Andressa, Alessandra. Eu vou fazer uma breve introdução e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Bom, hoje, né, 28 de setembro, é o dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe. Eu convidei a companheira Wanda para falar um pouco sobre a campanha, sobre o dia de luta, como essa luta começou a se organizar. E esse dia também traz, como eu falei, né, uma série de debates, né, atos, vigílias, né, em tempos de não pandemia também panfletagens, e a gente não queria perder essa oportunidade de trazer essa discussão. Se a gente pensar no Brasil só, né, segundo pegar uns dados de 2018, né, que é a última atualização do DataSUS, a gente tem cerca de mais de 21 mil bebês que nasceram de crianças de 10 a 14 anos. De 94 a 2018, também foram mais de 165 mil nascidos vivos, uma média de mais de 27 mil nascimentos por ano, ou seja, mais de 600 mil crianças sofreram triplamente, né, estupradas e não tiveram, né, não acessaram o direito ao aborto legal. A gente tem um recente caso, né, acompanhado por todo o Brasil, da menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e teve seu direito ao aborto legal negado no Espírito Santo. Isso reacendeu o debate sobre o tema. Nosso objetivo hoje, portanto, é ampliar esse debate, gerar mobilização social, né, trazer argumentos, né, a favor da autonomia reprodutiva das mulheres. E a frente que a gente vai discutir, especialmente com a companheira Sônia Coelho, ela vem se constituindo como uma força, né, em todos os estados para mobilizar a sociedade brasileira sobre esse tema. Eu convidei a companheira Dulce Xavier, ela está com um problema no som, vou ver se a gente consegue resolver. A Dulce, que já esteve com a gente, né, foi uma das primeiras lives que a gente fez, socióloga, integra a Frente Regional ABC, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres, integra também a coordenação do curso Promotoras Legais Populares em São Bernardo, e ela foi secretária adjunta da Secretaria de Políticas para as Mulheres no município de São Paulo, de 2013 a 2016. Dulce também, que esteve com a gente na ocupação Márcia Tiburi recentemente. A companheira Sônia Coelho, assistente social, educadora popular, militante da Marcha Mundial de Mulheres e candidata a vereadora de São Paulo, apoiada por nós da articulação de esquerda, né, de toda a região. A companheira Silmara Conchão, que é socióloga, feminista, professora universitária, mestre em sociologia pela USP e professora em ciências da saúde. E a companheira Wanda Nunes também, que já esteve com a gente em várias atividades, Wanda, ativista, feminista, também militante da Marcha Mundial das Mulheres e professora da Rede Estadual de São Paulo. Bom, como vocês observaram, a gente tem uma equipe aqui, né, um conjunto de mulheres, a Dulce chegou, deixa eu adicioná-la aqui, conjunto de mulheres com larga experiência para ser compartilhada hoje com a gente. Eu queria começar o nosso bate-papo com a companheira Wanda, que a gente combinou aqui de fazer uma abertura, né, Wanda? Explicando um pouquinho sobre a data e essa forma, né, as formas de luta nesse dia. Vou deixar com você, Vandinha. Bom,
Eu vou deixar a data para falar depois, tá? Eu quero trazer um dado que tem muito a ver com essa abertura que eu vou fazer e que eu vou fazer em forma de poema. Então, o Brasil tem há mais de 80 anos uma legislação que garante o direito ao aborto em caso de gravidez decorrente de estupro ou risco de morte para a gestante. Segundo o DataSUS, são realizados uma média de 26 mil partos de crianças entre 10 e 14 anos por ano. O Atlas da Violência, publicado pelo IPEA em 2014, contabiliza que dos mais de 500 mil estupros por ano, mais da metade foram contra meninas de menos de 14 anos. Então, agora eu peço licença à MC Luana Hansen, uma querida das nossas lutas, e vou trazer em forma de poesia a música dela, Ventre Livre de Fato, porque eu não sei cantar, tá? Então, Luana, me desculpe, é uma composição da Elisa Gargiulo, mas como eu não sei cantar, ela vai ser lida. Ventre Livre de Fato é uma canção que tem muita força e carrega em si uma mensagem muito importante sobre a legalização do aborto, a importância da legalização do aborto, já que muitas mulheres, especialmente as mulheres pretas, morrem ao fazerem procedimento clandestino, ou seja, sem segurança, sem apoio e temendo serem presas ou mortas. Então, ela tem um pedacinho da música, que é uma parte muito bonita, que diz: hipocrisia para desconhecido é punição, mas se for da família, é só tratar com discrição. Esse trecho expõe como o aborto é tratado no Brasil. Então, vamos lá, vou tentar poetar aqui a linda canção da Luana Hansen e sugiro que depois todo mundo procure, ouça, porque é uma música que vale a pena e que faz parte das nossas lutas. Nasceu mais um fruto do acaso, e o mané que não quer nada, o sobrenome é descaso. Uma gravidez indesejada, mesmo com prevenção, não importa sua crença ou religião. E imagina de uma forma perigosa e clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido, no Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia para desconhecido é punição, mas se for da família, é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente e que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta e não é dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. 1 milhão de abortos no Brasil por ano. Vai dizer que não sabia? Vai dizer que é engano? A cada 7 mulheres, uma já fez aborto. Isso é estatística, não é papo de louco. Inseguro, feito de uma forma clandestina. Acorda, Brasil! O nome disso é chacina. Hipocrisia para desconhecido é punição. Mas se for da família, é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente e que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta e não é dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Cumprimento todas vocês, mulheres maravilhosas, com quem eu
Tenho um prazer enorme de estar nessa caminhada. Ariana, minha candidata a vereadora em São Bernardo, Soninha Coelho, nossa candidata a vereadora em São Paulo, Silmara Conchão e Dulce Xavier, companheiras de longa data. Boa noite. Boa noite, Wanda. Boa noite, companheiras. Obrigada por terem aceitado esse convite. E o companheiro Douglas lembra aqui nos comentários que essa é a primeira live que a gente faz, escolhida, né, para ser feita para iniciar a nossa campanha também, né? A gente que vem construindo todo um processo de debate muito antes da pandemia. Então, a gente inaugura, como a gente diria, com o pé esquerdo. Eu gostaria de saudar também quem acompanha a gente, né? Chegou a Nádia, a Zezé, boa noite, companheiras. E a gente vai seguir no nosso debate agora, abrindo a palavra para a companheira Sônia Coelho, para a gente começar falando um pouco sobre esse contexto político, né, sistêmico, né, quando a gente fala do direito ao aborto, né, a gente vai falar também de um contexto de ofensiva agora neoliberal, né, fundamentalista, e eu queria que a companheira Sônia falasse um pouquinho sobre a frente, né, e sobre o lançamento do Alerta Feminista, que eu acompanhei, Sônia, acho que foi no dia 21, se eu não me engano, de setembro, né, eu acompanhei sua fala, e eu gostaria que a gente começasse o nosso debate por essa data mais recente, né, por esse alerta. Obrigada. Certo. Então, obrigada, Ariana, pelo convite. E é um prazer estar aqui com companheiras de luta, como a Wanda, a Dulce e a Silmara, que a gente há tanto tempo aí está nessa batalha, né, nessa luta feminista, né? E sempre nos encontramos nessa luta pela legalização do aborto, né? Então, a primeira coisa é isso. E cumprimentar as companheiras que estão aí nos assistindo no Facebook. E para falar em 10 minutos, assim, porque a luta pela legalização do aborto no Brasil ela é bastante profunda, complexa, né, porque, como a Ariana falou, né, a gente vive uma ofensiva conservadora, né, muito profunda nesse país, de ataque à democracia. Claro que nessa questão do aborto, essa ofensiva conservadora, ela não necessariamente começa com o governo Bolsonaro, como a gente já tem discutido, né? Eles começam a se organizar lá nos anos 90, montando frentes, propondo projetos, e aí quando chega os anos 2000, que entra o governo Lula, eles com medo que pudesse avançar alguma proposta, né, de direitos sexuais e reprodutivos, eles ampliam e fortalecem a organização, né, desses setores conservadores, que são evangélicos, que são católicos, que são espíritas, né, deputados lá no Congresso, e que, na verdade, são de vários partidos, né? Não é um partido X, são pessoas de vários partidos no Brasil que se juntam com as várias igrejas, né? E agora, o que acontece? Antes a gente tinha um governo que não legalizava o aborto, que era o governo Lula e Dilma, mas era um governo que se preocupava na questão da humanização do atendimento às mulheres, e que não permitia que as leis que a gente tem, o pouco que a gente tem, retrocedesse. Isso também tinha a ver porque tem a resistência também à luta das mulheres, que também fez conferência, nas conferências votamos que tinha que legalizar o aborto, então tem a parte nossa de resistência e tem, né, essa correlação de força com o governo. Agora, o que aconteceu no governo Bolsonaro? Esses setores aí, eles ganharam muito peso. Eles ganharam muito peso no executivo em todos os âmbitos, né, da sociedade e do Estado. Né? Então, eles vêm com tudo. Então, uma das bandeiras principais desse governo, que a gente fala não é externalidade, não é cortina de fumaça, é justamente essa questão de criminalizar mais ainda, né, o aborto,
né, e colocar as mulheres num lugar de subordinação, porque não é só na questão dos direitos sexuais e reprodutivos que eles tentam retroceder, eles desmontaram todas as políticas que tinha no Brasil, né, de apoio às mulheres, à população negra, população LGBT, e eles, tanto que a gente seguiu, né, a escola sem partido, não pode ter gênero em absolutamente nada, né, então eles têm uma ofensiva que eles atacam educação, saúde, atacam em todo lado. E é esse governo, né, Bolsonaro, que não está nem aí para 142 mil mortes da população, que banaliza a vida da população pobre, é a Damares, né, que não gastou um centavo com a população indígena, que a população indígena está morrendo por falta de recursos, vocês viram que passou aí na televisão, os próprios indígenas têm que se organizar para cuidar uns dos outros, para cuidar da comunidade, porque o poder público está ausente. Essas pessoas que não têm o mínimo zelo com a vida, que diz que são absolutamente contrários à questão do aborto, e aí eles vêm com essa farsa que defende vida. Defende que vida? Né? Eles defendem que as mulheres continuem oprimidas, porque também a nossa luta pela legalização do aborto, né, afeta profundamente a saúde das mulheres, é uma questão de saúde pública, mas ela é, mais que nada, uma luta por autonomia e determinação das nossas vidas, da nossa sexualidade, dos nossos corpos, né? Então, é isso que esse governo não suporta. Então, a gente vem nessa luta, resistindo, batalhando, e nós temos uma frente no Brasil, né, que a Ariana citou, que é Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Por que contra a criminalização? Essa frente, ela se organizou em 2007, quando essa turma aí fez uma ofensiva no Brasil, fechando clínicas populares, criminalizando mulheres, e no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, eles fecharam uma clínica, né, ali em aliança à Rede Globo, os setores conservadores e o judiciário, e expuseram 10 mil nomes de mulheres, e depois criminalizaram, processaram mais de 1.000 mulheres. Era uma clínica de planejamento familiar, né? Então eles colocaram todo mundo na lista, e foi um negócio absurdo, porque as mulheres foram condenadas, né, pelo fato de ter feito um aborto. Muitas alegavam que nem fez o aborto, mas foram condenadas do mesmo jeito, e a gente viu que no Brasil a gente precisava montar uma frente que juntasse o movimento feminista, que juntasse as mulheres organizadas nos movimentos mistos, que juntasse os conselhos de classe, né, do serviço social, da psicologia, médico, enfermeira, etc., para a gente discutir na sociedade e fazer resistência, né, para que essa ofensiva não avançasse, né? Então, nesse período todo, é o que a gente tem feito realmente, né, porque a nossa correlação de força está cada vez mais difícil, mas a gente tem mantido uma resistência. Então, esse ano, além dessa frente nacional, no Congresso Nacional também, a gente conseguiu organizar uma frente que se chama Frente Feminista e Antirracista. Essa frente lá no Congresso, ela também atua para não permitir, alertando dos projetos que estão entrando lá, fazendo debate, né, dos projetos que fazem retroceder a vida das mulheres, propondo projetos né, que melhore a vida das mulheres, que garanta mais direitos para as mulheres. Então, a gente tem essas frentes. E aí vocês seguiram, né, o que a Ariana falou que aconteceu recentemente, um dos ataques
que esse governo está fazendo através do Ministério da Saúde, primeiro, eles estão desmontaram a política nacional de atenção integral à saúde da mulher. E agora eles estão tentando desmontar o que a gente chama de aborto legal, que é o aborto naqueles casos previstos em lei. O aborto é considerado crime, mas tem 3 casos onde aborto é considerado legal, né? Que é nos casos de anencefalia, na gravidez decorrente do estupro e quando a mulher está com risco de vida. Aí os serviços de saúde, o SUS, né, em qualquer hospital que tenha obstetrícia, deveria ter um serviço de aborto legal, mas no Brasil nem tem muitos serviços, né, tem estado que tem um serviço só, então é uma coisa meio precária. Mas mesmo esses serviços dessa forma precária, eles estão tentando fechar, e eles estão tentando acabar com algo, isso a gente denuncia no alerta que a gente construiu, essa política de humanização do atendimento às mulheres, que é uma longa luta que as mulheres foram fazendo, pressionando os governos, para melhorar esse atendimento, seja na hora do aborto, seja na hora do parto, né? Não só na questão do aborto, na questão do aborto espontâneo, na questão das mulheres que chegam com autoaborto, aborto provocado, seja mesmo atendimento humanizado nos casos de parto, etc. Então, eles estão desmontando essa política. E essa ofensiva deles, né, aí a última portaria que eles fizeram, é para justamente dificultar que as mulheres possam aceder a esse direito. Então, eles fizeram a primeira portaria, todo mundo foi para cima, estava lá no STF, depois as meninas vão comentar mais, estava lá no STF, aí já estava para ser votada, aí eles puseram uma outra portaria, substituindo aquela, mas que no seu conteúdo transforma os serviços de aborto legal num departamento policial, que a mulher chega lá, a menina chega lá, eles já têm que informar a polícia que chegou àquele caso. A gente viu no caso daquela menina, né, os estupros acontecem justamente com pessoas próximas, pessoas da família, que às vezes as meninas, as mulheres têm medo de não denunciar, então tem que ter todo um trabalho, não que não tenha que denunciar, mas tem que ter todo um trabalho com as mulheres para elas poderem denunciar. Agora, elas já chegam no serviço lá, já ao invés de ser acolhida, porque o serviço de saúde é para acolher a pessoa, é para cuidar, né, é para isso, não é para fazer o papel de polícia. O papel de polícia é outra coisa. Então, no nosso alerta que nós fizemos, é um documento amplo, é um documento que chama as pessoas, que alerta, faz exatamente isso, alerta para que a gente possa mobilizar, para que a gente possa se organizar, para que a gente não permita, né, esse desmonte que está tendo em torno da saúde da mulher e dos direitos que ainda existe previsto em lei. E a gente chama muito atenção no alerta para a questão da democracia, de como a democracia no Brasil está sendo cada vez mais minguada, está cada vez mais atacada por esses setores que estão no governo. E esses direitos nossos, o direito ao aborto, o direito à saúde integral, tudo isso é parte da democracia. E isso está se esvaindo, né? Com esse governo, está indo pelo ralo. Então, esse alerta coloca isso, e o alerta a gente quer o quê? Ampliar para os grupos da sociedade, para além dos grupos feministas, a gente poder assinar, poder fazer essa discussão no seu espaço, no seu movimento, e fazer com que a legalização do aborto, a luta pela legalização do aborto, a luta pelo aborto legal, pela saúde da mulher, possa ser parte da agenda de todos os movimentos, e possa ser parte da luta de todas as mulheres, né? Porque, já vou caminhando para terminar, porque a gente vê que nesse debate, né, da questão do aborto, né, quem que fala? É padre que fala, é bispo que quer falar do aborto, é pastor que fala do aborto, é deputado, é o Bozo.
e as mulheres falam muito pouco, há um silêncio muito grande, né? Por causa do estigma que tem em relação à questão do aborto, por ser considerado crime, né? E porque esses conservadores atentam o tempo todo contra o direito das mulheres, hostilizam as mulheres o tempo todo, criminalizam, humilham, como fizeram com aquela menina de 10 anos que foi humilhada, chamada de assassina, porque ela decidiu, aos 10 anos, para fazer o aborto. Aqui, cada uma devia pensar em si, né? Quando eu tinha 10 anos, eu pensava em quê? Será que eu queria engravidar aos 10 anos da minha vida? Perguntaram isso para a menina. A menina, o que ela queria? Não, eu quero jogar bola. Né? Aos 10 anos, a pessoa quer estudar, a pessoa quer brincar, a pessoa não quer parir aos 10 anos. Né? Isso aí é tortura, e é isso que a gente está denunciando, que fazer com que as meninas que são estupradas, né, tenham que parir sem que elas desejem, sem que elas decidam, isso é tortura. E não é só para as meninas, né? Nenhuma mulher deve ser obrigada a levar adiante uma gravidez que ela não deseja. Né? O aborto faz parte da vida das mulheres, faz parte da humanidade. Toda mulher, né, conhece outra mulher que aborta, tem gente na família que já abortou, conhece amiga que já abortou. Então, isso é parte da vida, da saúde das mulheres, e que as mulheres devem e podem decidir pela sua vida, porque só as mulheres sabem se naquele momento da vida ela pode ou não assumir uma gravidez. Não é o Bolsonaro que vai dizer isso, não é a Damares, não é o deputado, não é o padre, não é o pastor, é a própria mulher. Então, é por isso que hoje, 28 de setembro, nós fomos para a rua, estamos aí, procurem na página da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, leiam o nosso alerta, divulguem e assinem. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, Sônia. A gente vai disponibilizar aqui também um alerta, né, o documento para as pessoas assinarem. E essas informações que você disponibilizou, a gente também vai colocar aqui nos nossos comentários, né? A Zezé está lembrando aqui, né, sobre as estatísticas, né, que comprovam o elevado número de crianças e adolescentes, né, que são violados pelos próprios familiares. Eu estava lembrando também de uma fala da Débora Diniz no STF, né, quando ela vai descrever, belíssima fala, né, que ela vai descrever quem é essa mulher, né, que 1 em cada 5 mulheres, né, aborta, né, que se a gente fosse pensar no perfil, né, de uma pessoa absolutamente comum e conhecida por qualquer um de nós. E aí, para isso, eu vou pedir para a Dulce Xavier. Dulce, a gente conseguiu resolver o problema do microfone? Deixa eu só ouvir sua voz. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza. A Dulce que trabalha, né, Dulce trabalha com o tema. Se a gente pensar nos países da América Latina, né, há legislações bastante restritivas. Né? Alguns estudos vão identificar exatamente isso, que milhares de meninas ficam grávidas por abusos sexuais e são forçadas a continuar com a gravidez. Né? Então, eu queria um pouco que você falasse sobre a criminalização, né, do aborto, sobre os casos previstos, né, pela legislação e como é que você trabalha esse tema no cotidiano do movimento. Obrigada, Dulce. Bom, boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Um salve muito especial aí para a Soninha, para a Silmara, para a Wanda e a Ariana, né? Eu acho que está num momento muito especial e eu estou contente de ter a Soninha como candidata, a Ariana. Eu acho que é um ganho muito grande para a cidade de São Paulo e a gente vai fazer uma força aí. Bom, eu sou de São Bernardo, mas a gente tenta ajudar na medida do possível. Eu conheço algumas mulheres de São Paulo. Mas sobre esse tema do aborto, eu acho que eu tive uma experiência muito importante de 11 anos trabalhando nas católicas pelo direito desse livro, e cheguei a fazer parte da frente
contra a criminalização do aborto. E eu acho que a gente tem uma abordagem também pelo recorte da religião, e eu acho que é muito importante, mais do que nunca, a gente reafirmar a necessidade da gente trabalhar muito essa questão da democracia e da laicidade do Estado, porque o que nós estamos vivendo é um ataque à democracia, um ataque à laicidade do Estado e um retrocesso imenso organizado por esses grupos fundamentalistas religiosos que já atuavam, como a Soninha lembrou, desde os anos 2000, desde a década de 90, né? E que agora tem um poder imenso articulando várias religiões e vários partidos, vários parlamentares. Então, isso eu acho que é um desafio para nós. Nós precisamos muito falar sobre isso e denunciar essa questão. Essa questão, acho que da criminalização das mulheres, ela é, assim, muito importante, e é bom a gente lembrar também que na nossa cultura patriarcal, nossa cultura machista, a ideia veiculada, construída pela Igreja, especialmente pela Igreja Católica, e depois por outras denominações, de que a mulher tem que ser mãe. A mulher é um ser meio complicado, pecadora, chamada de várias coisas pela ideologia religiosa cristã, e a maternidade é uma forma dela expiar a culpa que ela carrega, né? E é atribuído, tem um documento do Vaticano que fala de um determinismo biológico das mulheres de ser mãe, né? Então, a mulher pode ser várias coisas, mas ela tem um determinismo biológico que é de ser mãe. E até os métodos contraceptivos, eles são perseguidos, né? Eles são combatidos dentro das religiões. Então, a gente tem um país muito hipócrita que não oferece educação sexual, não oferece acesso a métodos contraceptivos e criminaliza as mulheres que interrompem a gravidez, né? Então, a gente tem um processo muito grande ainda de mulheres que recorrem ao aborto, né? A gente, no primeiro semestre de 2020, foram 80 mil atendimentos no SUS de mulheres que provocaram aborto. Só no primeiro semestre. O próprio Ministério da Saúde multiplica isso por 4. Cada 4 mulheres que fazem aborto, uma recorre ao SUS para tratar de sequelas. E isso significa que a gente tem que multiplicar 80 mil por 4. Então, no primeiro semestre de 2020, 320 mil mulheres praticaram aborto. E as mulheres praticam aborto, como a Soninha estava falando, isso é uma realidade da vida das mulheres, que ela pode não optar pela maternidade ou ela está numa condição que ela não enxerga a possibilidade de dar uma vida, de criar aquela criança de uma maneira digna, que é a realidade de muitas mulheres, né? Sozinhas, sustentando as famílias, e um mercado de trabalho que não oferece, que não respeita a mulher que tem filhos, que não tem creche, por aí afora. Então, é uma sociedade muito hipócrita, que criminaliza as mulheres e não dá condições delas terem, mulheres e homens, terem uma prática de planejamento, né? E acho que é importante a gente falar dessa questão geral da criminalização das mulheres e o recorte dos 3 casos que, com muita luta, foram regulamentados os atendimentos. Há 3 casos que, na legislação brasileira, as mulheres podem fazer o aborto e no sistema público, né? E a legislação permite, que é o caso da gravidez decorrente de estupro, que está previsto no Código Penal desde 1940, e, de uma maneira geral, no país só foi regulamentado o atendimento com
uma norma técnica do Ministério da Saúde em 1999. Foram 59 anos para regulamentar o atendimento e oferecer esse serviço para as mulheres brasileiras. Levou quase 60 anos, né? E depois ainda de 10 anos de já ter o atendimento em São Paulo por uma portaria municipal. Então, assim, é muito importante a gente saber que o direito, ele é uma conquista, né? E o outro caso é o caso do risco de morte da mulher, quando a mulher tem uma gravidez e coloca a sua vida em risco, que precisa do diagnóstico de pelo menos 2 médicos, né? E o caso da anencefalia, que levou 8 anos no Superior Tribunal Federal para tomar uma decisão e reconhecer que a mulher tinha direito a decidir sobre um aborto, no caso de uma gravidez de anencefalia. Então, esse caso da anencefalia foi uma organização da sociedade civil que fez um questionamento ao STF, foi a ANIS, junto com a Confederação Nacional de Saúde, que questionou o STF sobre a dignidade da mulher que tem uma gravidez com anencefalia, que ela teria o direito de escolha se ela quer permanecer com a gravidez que não terá um bom termo, né, ou não. Então, eu acho que, como a Soninha já falou, os 3 casos de aborto legal, eles estão previstos por lei, tem normatização para atendimento, no entanto, há toda uma dificuldade de acesso da população, né, das mulheres e das meninas, né, como já foi dito, os casos de muitas meninas que engravidam em decorrência de violência sexual, de homens adultos e conhecidos, né, que têm muita dificuldade de denunciar pelas ameaças que elas sofrem e têm dificuldade de chegar no sistema de saúde para ser atendida. E é uma hipocrisia muito grande do sistema de saúde, né, que não quer atender e que julga, né, as meninas e mulheres que sofrem violência sexual. É uma abordagem desrespeitosa, né, com as mulheres que sofrem violência sexual, e elas têm que vencer várias barreiras, né, para poder ter acesso a esse serviço. E a gente, nas Católicas pelo Direito de Decidir, nós tivemos um projeto em que a gente visitou muitos serviços pelo Brasil todo, e alguns médicos diziam, a gente faz, mas a gente não divulga, né? Então, tipo, em Goiás, em Minas Gerais, algumas situações assim, a gente faz, mas ninguém sabia que fazia, porque eles têm medo de serem perseguidos, né, dentro da categoria. Alguns médicos relatam para a gente que, quando eles estão no serviço de aborto legal, eles são bastante perseguidos, discriminados, né, dentro do serviço de saúde, então eles ficam constrangidos, né? Mas esse é um desafio muito grande, porque é uma política pública e a gente não pode, eu acho que o movimento de mulheres tem um desafio muito grande de cobrar do Estado para que esses serviços não sejam serviços de uma pessoa que é comprometida com o reconhecimento do direito das mulheres, né? Mas seja um serviço garantido como política de Estado, né? Que está previsto em lei, tem regulamentação e que tem que funcionar, né? E não aceitar, inclusive, essa questão da objeção de consciência, que é um recurso que alguns profissionais usam para não atender esse direito que as mulheres têm, né? E não oferecer o serviço. Então, assim, se um médico alega objeção de consciência, o serviço tem que encontrar um outro profissional que atenda para garantir esse direito, né? Então, assim, há toda uma articulação social no sentido de limitar o acesso das mulheres ao serviço de aborto legal ou de fazer avançar a legislação para descriminalizar essa prática e tratar como questão de saúde pública, né?
E a gente precisa lembrar que os casos de aborto legal, eles são para as mulheres, né? As mulheres que precisam de atendimento são aquelas mulheres que decidem interromper uma gravidez. As mulheres que decidem continuar com a gravidez, elas têm um sistema de saúde que as atenda. E é uma injustiça dupla, né? Porque, na verdade, a gente está falando de direito de mulheres que tomam uma decisão de interromper a gravidez e que não tem o seu direito garantido. Mas aquela mulher, diante de uma gravidez de anencefalia, que resolve levar essa gravidez até o fim, o direito dela está garantido. O sistema de saúde vai acompanhá-la, o sistema de saúde vai apoiá-la. E por que a outra que toma uma outra decisão não tem a mesma condição de apoio, a mesma condição de acolhimento e mesmo acesso ao direito de escolha dela, né? Porque se trata de um direito de escolha. Então, eu acho que é um desafio muito grande, a gente tem muitas dificuldades no Brasil todo, acho que a gente não chega a 70 serviços de aborto legal, eles estão sendo sucateados, fechados, né? E sofrendo campanhas para deixar de atender, né? Para fechar esses serviços. Então, esse movimento já é antigo, eu acho que a partir do governo Bolsonaro, a gente vê um crescimento desse movimento do desmonte de todos os serviços de aborto legal e de atendimento humanizado às mulheres que procuram o sistema de saúde. E eu acho que é um desafio muito grande para o movimento de mulheres, né? Assim como a gente foi lá para frente do Pérola Baiton para exigir a reabertura do serviço, nós precisamos ficar atentas para a gente garantir que os serviços que existem continuem funcionando, né? E monitorar muitas políticas públicas no sentido de garantir esse atendimento. E denunciar, né, as prefeituras, denunciar o poder público que não oferece esse serviço. Então, eu acho que é um desafio muito grande. E a gente fala muito em violência contra a mulher, e eu acho que é importante a gente lembrar sempre que a violência sexual é um tema que nós precisamos colocar mais na pauta, porque ela acarreta uma outra violência, que é o acesso aos serviços de atendimento da violência e o aborto legal. Então, eu acho que a gente precisa trazer mais para o debate a questão da violência sexual, porque os casos das meninas são muitos, né? Milhares de gravidezes, como vocês já falaram. Então, a gente tem esse desafio muito grande de monitorar os serviços e continuar a nossa luta pela descriminalização do aborto, né? E pela garantia dos direitos sexuais, direitos reprodutivos. Nós queremos educação sexual para escolher, métodos anticonceptivos para prevenir e aborto legal para não morrer. Então, eu encerro aqui minha fala, né, e a gente continua aí no debate. Dulce, muito obrigada por trazer essa experiência sua no movimento. Se a gente parar para pensar, né, sobre essa questão da criminalização, né, a gente tem 4.700.000 mulheres. Imagina se todas essas mulheres, elas estivessem presas, a gente teria 4 vezes a população carcerária do nosso país, né? Então, eu acho que a Dulce trouxe discussões bastante concretas do movimento, e acho que a Silmara vai poder trazer para a gente uma experiência, aliás, muitas das experiências, Silmara, desenvolvidas aqui na região do ABC também. E eu queria pedir para você contar um pouco dessa trajetória aqui no ABC, né, das iniciativas, dos desafios, e principalmente da questão da educação em relação ao tema. Vou passar a palavra para você. Eu estou caindo aqui, mas eu estou voltando, viu, gente? A gente fica firme, a gente cai e volta, né? Porque a teimosia
faz com que a gente enverga, mas não quebra, né? A gente volta. Boa noite, gente. Boa noite, Ariana. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui. Aceitar o convite, para mim é uma honra participar, né, com vocês desse momento tão importante e de grande importância do tema, né? Até porque a gente vê aí as frentes buscando se fortalecer. A Sônia traz um quadro. Sônia, meu maior respeito pela Marcha Mundial de Mulheres, você sabe, meu maior respeito por você, nossos caminhos, né, sempre se cruzando na luta. A Wanda, em São Bernardo, promotora legal popular e militante das políticas para as mulheres também, com tanta experiência e garra, professora minha, né, minha compa da educação, e a Dulce, né, é imensurável o respeito que eu tenho pela trajetória da Dulce e a amizade e o carinho que eu tenho por ela. E a Ariana, olha, força total para você, para a Sônia, a gente precisa muito de campanhas de mulheres na política, né? A gente vive, eu também já entrei nessa disputa e hoje não sou candidata, mas a gente continua, né, fazendo política, a gente faz política o tempo todo em defesa, né, dos direitos de igualdade, em defesa da nossa luta feminista. Eu acho que o desafio é colocado, Ariana, quando você convida a gente, né, e organiza esse debate. A gente mora num país, né, onde o presidente da República agride publicamente as mulheres, né, onde ele agrediu, né, uma deputada que faz defesa dos direitos humanos, dizendo que ela não merecia nem ser estuprada, né. Então, ele coleciona comentários racistas, homofóbicos, machistas, cotidianamente. Então, ser mulher nesse país, por isso que eu falo da importância desse momento e aceitar o convite, ser mulher nesse país, né, nesse momento que a gente está vivendo, de fazer transformar a nossa voz, o nosso corpo, em um meio de expressão política, né? Nós temos que assumir esse debate, esses espaços públicos cada vez mais, e não só no espaço privado, mas também no espaço público, né? Então, com esse tema, a gente tem que reconhecer que a gente está nadando nesse contexto, sim, contra a corrente, né? E uma corrente muito forte, conservadora, servil do capital. E todas nós estamos aqui, nós trabalhamos há décadas, né, nesse tema, né, nessa luta, e para derrubar e desnaturalizar esse discurso de ódio. Então, a gente está falando de um discurso de ódio que produz a cultura do estupro, né? Quando a gente fala cultura do estupro, é exatamente essa introdução que eu faço, né? Como que a gente pode conviver, né, com uma autoridade máxima no nosso país, né? Atirando palavras machistas, né, por todos os lados, né, imprimindo uma contracultura, né, dos direitos de igualdade e reforçando isso como algo normal, né? O discurso da Damares, do rosa e azul, ele não é ingênuo, ele vem para formar dois mundos mesmo, mundos opostos. Formar não, apostar que isso é natural, e que toda a nossa luta não tem importância, está no campo da marginalidade. Então, é muito difícil a nossa atuação nesse contexto, é muito difícil, porque a gente sabe que mais mulheres são violentadas, mais meninas serão violentadas, porque parece que agora o recado está dado. Reforçado o modelo ideal feminino do bela, recatada e do lar, o recado está dado, né? Nosso lugar não é na política, certo? Quando a Dilma cai pelo golpe, sai na capa da Veja o modelo ideal feminino de mulher, né? Nesse modelo patriarcal e conservador. A bela, recatada e do lar, nos dizendo que não é o nosso lugar, o lugar da política. Então, essas mensagens são passadas, né, toda hora, naturalizando essa desigualdade, essa assimetria. E eu tive, sim, como você fala, Ariana, né, quando me apresenta, duas experiências com essa questão do aborto.
Uma experiência foi no meu mestrado. A minha pesquisa foi sobre sexualidade na adolescência, um estudo de gênero, masculino e feminino a primeira vez. Um estudo de gênero sobre a sexualidade na adolescência. Então, eu quis estudar sexo, práticas sexuais na adolescência. Né? Falar de adolescente é uma voz que não é valorizada socialmente. A gente precisa falar dessa condição, não enquanto aborrecentes, mas pessoas, indivíduos, cidadãos de direitos, inclusive sexuais e reprodutivos. Falar de sexo é um tabu no nosso país, né? Ainda é um tabu em pleno século XXI. Então, assim, foi um grande desafio. E a perspectiva de gênero que joga luz, né, nessa diferenciação sexista que a gente imprime na educação, também naturalizada para meninos e meninas. Colocando, né, esses dois mundos como seres opostos, né? Então, o que eu vi com a questão do aborto? O que eu vi? Tem muito a ver com o que a Sônia estava falando. Eu vi, assim, na fala deles, na narrativa deles, eu vi muito, assim, explícito. O silenciamento, meninas, sim, é um fato, que a Sônia coloca, o silenciamento das mulheres em torno, por conta de quê? Por conta da culpa moral e legal que recai sobre nós. Moral e legal que recai sobre nós, né? E os meninos falaram muito sobre isso, ou seja, evidencia que esta é uma realidade nesta fase da vida, assim, que é uma fase de descoberta do corpo, das relações sexuais, é uma fase de muita mudança, né? Psicológica, social, né? Na autonomia desse grupo. E o quanto os serviços de saúde e educação silenciam, eles não têm lugar seguro onde buscar informações, eles não têm lugar confiantes, claro, têm acesso à internet, às redes sociais, mas nem sempre são fontes confiáveis para que eles possam, né, buscar com confiança as informações que eles precisam para a sua saúde, né? A gente está falando uma questão de saúde. E vi também... E fiquei muito admirada o quanto eles têm informação sobre este tema. Inclusive, nomes de remédios que são ilegais no nosso país, locais, quanto custa, o conhecimento de clínicas clandestinas, sim, né? Porque aí a gente não fala, a família não fala, a escola não fala, espera que a saúde não fala, e eles praticam, fazem e buscam informações e buscam ajuda, não encontram ajuda. E aí, no recorte de classe, quem não tem recursos, né, arrisca, né, e muitas, né, a faixa de Gaza está numa faixa etária jovem, de mulheres pobres em idade reprodutiva, né, que são abusadas, violentadas sexualmente, e às vezes no contexto de namoro. Estou falando no contexto de namoro, viu, gente? A pesquisa não era não era com foco na violência sexual, era o contexto de namoro, do ficar na balada, do namorar, né? Então, olha os nossos desafios de algo que a gente continua esperando que alguém faça, né? E a igreja, com o seu papel, né, completamente desvinculado da realidade, né, cumprindo um papel normativo, pautado em dogmas religiosos, completamente desconectado com a realidade, né? Inclusive com a prática de quem está lá pregando, né, o que é certo e o que é errado, normatizando regras arbitrárias, que só coloca e aprisiona as pessoas em modelos, em culpas, que faz tanto mal para a saúde e para as escolhas das pessoas, e impede as pessoas serem o que elas são realmente. Então, esse foi um desafio, foi uma experiência que eu tive muito interessante, que está publicada, virou livro pela UCTEC e tal. A outra experiência foi na Resavas, né? A rede de saúde, eu ainda não era secretária de política para as mulheres, não. Eu trabalhava na saúde aqui, eu fiquei na Resavas de 2005 a 2008, e eu consegui, eu falo que porque é uma luta muito solitária, né, dentro, quando você está na gestão pública. Agora eu vou falar da experiência da gestão pública.
eu tenho experiência em sala de aula, experiência em movimento feminista e gestão pública. Quando você está na gestão pública, você pensa, né? Muitas vezes você tem que ter um ajuda tremendo para você implementar essas políticas que precisam serem... Fala assim, política feminista. Não, são políticas que precisam ser implementadas. Né? Se há uma perspectiva feminista, então nós queremos que sejam políticas, sim, com perspectivas feministas. Porque se isso demonstra que é um avanço, para mim, é uma necessidade, né? E aí, a política feminista, ela envolve, inclusive, a participação dos homens. Estou vendo aqui o Douglas está se colocando de uma maneira muito interessante. A gente precisa, sim, da participação dos homens, né? E eu gosto muito desse livro aqui, ó, da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, porque ele desorganiza aí uma ideia no imaginário aí, conservador, ele desorganiza aí uma ideia que feminismo é composto por mulheres que odeiam homens, né? Então, isso é muito interessante para a sociedade conservadora, manter a gente num lugar, né, de menos importância para a nossa luta, que é por igualdade, né? E então, é outra coisa, outro imaginário que a gente tem que... É uma disputa de narrativa. Nós estamos perdendo nessa disputa de narrativas. Parece moda falar disputa de narrativa, um monte de gente está falando isso. Mas é exatamente um ponto que a gente precisa falar mais disso, por isso a importância da gente estar aqui. E aí, nesse período da Rede de Saúde para Atenção à Violência e Abuso Sexual na Saúde, que eu coordenei por tantos anos, eu consegui implementar lá o aborto legal, em Santo André, aqui, né, em Santo André, né? Então, e dessa experiência eu tive algumas lições aprendidas, né? Uma lição aprendida, o quanto é difícil, né, gente? A gente tem as conquistas pela lei, mas o quanto é difícil mudar uma cultura. A lei por si só, ela não muda a cultura. O quanto é difícil a gente tirar a lei do papel, né, e colocar na prática. O quanto isso é desafiante para nós. As leis nós temos, o que a Dulce falou da portaria do Ministério da Saúde, em 2013, no governo Dilma, virou uma lei federal. Então, tudo que a gente está falando aqui é no campo feminista que a gente discute e faz a narrativa nesse tom, mas está tudo na lei. Está tudo na lei. E a gente continua nessa luta para mudar a cultura, porque as leis nós conquistamos. Nós queremos paz, nós queremos a legalização, nós queremos a descriminalização. Nós precisamos disso, pela vida das mulheres, né? Isso aí é um outro passo. Mas a gente está correndo o risco de perder o que nós conquistamos. E os serviços... Aí outra lição aprendida. A importância do SUS. O sistema privado na minha cidade desconhece essa portaria, que era uma norma técnica que virou lei federal, de atenção integral às mulheres e crianças e meninas e à violência sexual. O sistema privado desconhece. Né? Então, na época, pediam ajuda, porque eles não sabiam, quando chegava algum caso na emergência, eles não sabiam o que fazer. Pediam ajuda. Que bom que pediam ajuda. Né? Teve um diretor de hospital em Mauá, não é nem Santo André, que pediu ajuda para mim. Ele imprimiu toda a portaria e colocou no hospital, porque nenhum funcionário, né, tinha acesso a essa informação e não sabia como agir quando chegou uma paciente que eles desconfiaram de ser vítima de estupro, né? A outra lição é a importância dessa teimosia nossa, né? De não desistir, né? E essa persistência, né? Porque aqui, quando eu consegui implementar, nós levamos a Dulce, a parceria, outra lição, parceria. CDD veio, a Irotilde veio, a Dulce veio, enfim, o Jabaquara veio me apoiar, o Pérola Baiton veio, o Jefferson Dressetti veio, porque a gente tinha que se fortalecer politicamente e a gente tinha que fortalecer também a área técnica. Então, precisava trazer, né, quase Deus para falar com quase Deus, um médico para falar com o médico, né, para explicar os procedimentos. Olha, meninas, eu demorei... minha equipe estava assim, correndo, fazendo um monte de coisa. Esse ponto eu cuidei.
nós demoramos 2 anos para a gente ter o aborto legal em Santo André. Porque eu falo assim, nós somos um movimento há tantos anos, a gente faz tanta coisa há tantos anos. A gente tem 3.000, quase 3.000 hospital público no Brasil. Como a Dulce falou, só 70 têm atenção ao aborto. Né? Então, é muito fácil para os municípios falar assim, não, vai lá para Santo André, que lá tem o Hospital da Mulher que faz. Isso também era o problema que o Pérola vivia e o Jabaquara também. Porque, assim, era o estado inteirinho, né? Quando alguém levava a sério essa questão da mulher e reconhecia lá na cidade, né? Que ela tinha o direito, botava no carro e mandava para lá. Então, o estado de São Paulo inteirinho ia para os 2 hospitais. Peraí. E os hospitais públicos nas outras cidades? Então, a gente tem o Hospital da Mulher em Santo André, e a gente não... Na verdade, a gente ainda não tinha. A gente inaugurou em 2008 o Hospital da Mulher. A gente implementou o aborto legal no centro hospitalar. Aí, quando inaugurou o Hospital da Mulher, nós levamos para lá, porque os ginecologistas foram tudo para lá, né? Então, essa é outra coisa. Da importância das parcerias, da afirmação do Estado laico nas políticas, da necessidade de formação permanente dos profissionais da saúde, educação, segurança, porque tem uma amnésia também, sabe? Então, você tem que fazer a formação todo ano permanente, fazer a discussão todo ano permanente, porque, assim, tem um esquecimento que a gente ficava assim, puxa vida, mas a gente já discutiu isso, mas parece que a gente está chegando agora, porque desde 2002 a Marinês, Saúde da Mulher, aqui na rede, já discutia essas coisas. Então, é um processo que não é assim, a gente chega e faz, não, é que vem da história de outras mulheres que já estiveram aqui, à frente do serviço, à frente das políticas para as mulheres, né? Então, a gente vem, e aí a gente fala assim, não, eu tenho que ser daqui para mais, eu não posso, a gente precisa avançar, a gente não pode paralisar, nem retroceder, a gente precisa aprender com essas experiências, Ivete, Matilde, e avançar, não retroceder. Então, foi o que a gente procurou naquele momento, né? E aí, assim, era a necessidade de formação permanente sobre relações de gênero, né? E aí, quando a gente vê, né? Quando a gente vê a escola sem partido, Estatuto do Nascituro, tudo dessas coisas lá, infernizando a nossa vida, né, martelando para retroceder o que nós já conquistamos, parece que a gente está vendo na Idade Média. Aí vem uma portaria que quer mostrar para a mulher o feto, para ela, antes dela decidir, quer fazer essa tortura, como a Sônia falou. Tortura. É ditadura. Isso é procedimento de ditadura, né? Onde coloca as mulheres, as meninas, nessa condição de sofrimento, né? Os homens sempre absolvidos nesse processo e as mulheres carregando toda essa barca, né, de peso moral, psicológico e legal nas suas costas, né? Então, compreender essa abrangência, né? E aí nós conseguimos implementar. Só que assim, aí ganha um prefeito na época médico, ginecologista, aqui, o Aidan, ganhou primeiro mês, gente. Ele tirou. Olha aí, gente, a nosso desafio de se constituir enquanto política de Estado. E é política de Estado. A gente está cumprindo lei, gente. Lei Maria da Penha, lei de equidade do SUS, lei de saúde integral das mulheres, lei dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente não está viajando, né? A gente está cumprindo as leis. Olha os desafios. Aí ele veio no primeiro mês, desmontou. O Jefferson Drezetti falou assim para mim, primeiro mês, Silmara, tem mulher de Santo André aqui no Pérola Byton. Falei, não acredito. Aí o Conselho da Mulher foi para cima. Não foi nem recebido. Aí nós voltamos, gente, em 2013. Em janeiro, eu estava com a minha pastinha, com o protocolo aí da norma técnica. Eu estava lá no Hospital da Mulher e perguntei, por que vocês pararam? Perguntei para médicos, perguntei para enfermeiras, chefes de enfermagem do Hospital da Mulher, Maria José Stein, querida nossa Maria José. Falei, por que vocês pararam de atender as mulheres na questão do aborto legal? Eles viraram para mim e falaram assim, Silmara, a gente não tinha respaldo político nenhum.
Nenhum. Aí eu falei assim, então a gente vai começar. Daqui quanto tempo? Em 3 meses a gente já estava com todo o protocolo, a comissão de abortamento montada, tudo que determina a lei. É isso que as pessoas precisam saber, né? Então, compreender a importância disso, da gente repensar soluções, né? Da gente fazer esse debate, demanda investimento em educação, em informação, né? Então, isso é vital para o aprimoramento da nossa capacidade crítica. Isso aconteceu em Portugal. Portugal, que descriminalizou o aborto, há 20 anos atrás, eles colocaram um plebiscito, perdeu feio. Aí, intensificaram os debates no país, não pararam mais de falar isso, que é o papel, a importante atuação da Frente Nacional pela, né, legalização do aborto, papel dos movimentos de mulheres, intensificou o debate. O que aconteceu? Conseguiu aprovar, né? Então, nós que somos, né, dessa área da educação, eu não tenho dúvida, né, que a mudança vem junto com essa discussão. A mudança, nós não podemos parar. E a gente tem um movimento jovem forte vindo com a gente, né? Isso é muito positivo. Então, eu fico por aqui, por enquanto, já falei demais. Aí depois né? E a gente pode responder detalhes, se alguém quiser saber. Mas era isso por enquanto. Obrigada por enquanto. Silmara, eu te agradeço demais por trazer essa experiência aqui, né, no município, mas também no consórcio, né, nessa discussão regionalizada, né, porque tem, às vezes, pessoas que se perguntam por que será que a gente está discutindo isso, né, somos candidatas aqui, né, a vereadora, e por que a gente está discutindo esse tema, né, tem gente que se pergunta isso, e eu acho que a sua fala trouxe com muita clareza a necessidade urgente de discutir esse tema em todas as esferas, né? E também dos desafios. A Carol retoma aqui uma fala sua e que eu acho que é fantástica e me lembrou um livro que eu estava procurando aqui, por isso eu estava baixada aqui caçando o livro, que você diz que precisamos mudar a cultura, pois a lei nós já temos. Isso é mais difícil. Eu estava buscando aqui um livro que fala sobre as políticas socialistas, né, na União Soviética, o avanço que teve em termos de legislação e esbarrava na sua prática na cultura, seja a cultura de juízes, a cultura de médicos, a cultura, né, dos homens, né, as dificuldades que você tinha de implementar. Então, você traz para mim, assim, acho que para todo mundo que está assistindo, né, o grande desafio que a gente tem, né, a gente não está mudar a cultura mesmo, né? É mudar pela educação e de forma insistente, né, Silmara? Porque você falou assim, a gente foi lá e fez um debate, no ano seguinte tem que fazer de novo, e com todos os setores, né? Então, eu acho que essa insistência que você coloca desde o início apareceu em todas as nossas falas aqui, né? E a Clara coloca também, né? Sou muito grata aqui pelo empenho, pelo trabalho e a generosidade. É exatamente isso, assim, que a gente encontra nas trajetórias de vocês, né? Empenho, generosidade e trabalho para compartilhar essas experiências e para a gente seguir avançando, né? E não retrocedendo como a gente está fazendo agora, né? Discutindo algo que já está na lei, né? Quando a gente imagina que vai dar o passo seguinte, a gente volta e tem que discutir aquilo que já está escrito, que já está definido, né? Mas é isso, a gente não vai desistir. Uma outra coisa que vocês colocaram também é sobre essa distribuição desigual do risco. Enquanto vocês vão falando, eu vou tomando nota aqui das coisas, né? É uma aula para mim. Essa distribuição desigual do risco, né? Das jovens, das mulheres negras, né? É exatamente o aborto como essa desproteção total integral do Estado, né? Você não tem nem a chance de dialogar. Como você falou, né, os jovens sabiam exatamente o valor, os locais, é um tema, é discutido, né, está na sociedade, né, e a gente vai abafando, vai calando, vai silenciando, né, Silmara? Então, obrigada a você, a Dulce, a Sônia, que trouxeram esse tema que precisa ser discutido de maneira urgente. E vou falar com a Wanda agora, que vai trazer para a gente um pouco do significado dessa data, Wanda. E, como sempre, né,
algumas canções, né? Manifestos, panfletagens, como é que é o movimento das mulheres, né, na América Latina, trazer um pouquinho desse histórico. Bom, combinado não era esse, tá? Vamos lá. Bom, você me pediu que falasse um pouquinho sobre o porquê das canções, então eu vou colocar mais uma canção, depois eu volto no porquê. Essa canção é o Pro Escolha, da banda paulistana Anticorpos, e ela diz assim: continuam morrendo, continua ilegal, o sangue segue escorrendo, a consequência é fatal. A consequência é fatal. Bom, e ela tem uma introdução, o início dessa música, que fala um pouco, eu não me lembro se alguém comentou sobre isso, é uma parte de um relato de uma vítima do descaso hospitalar. Então a música segue dizendo: essa daí fez um aborto, deixa ela aí, deixa ela aí. Ela tem mais é que sofrer mesmo, para ela saber o que ela fez, entendeu? Então é muito forte isso, porque uma mulher que chega num hospital em decorrência de um aborto, ela fica ali largada. Isso é... Bom, ainda nessa canção, porque eu gosto de trazer canção, porque canção sempre diz muito, né? Então, muito do que vocês falaram, eu vou cantar aqui. Então, a ideia é de coletar informações e mostrar que a criminalização do aborto não impede que o aborto aconteça, mas penaliza a mulher pobre que pratica. Isso é... A gente volta já já nessa questão. E uma questão muito forte colocada em pauta tem a ver com a crença de que o aborto tem a ver com saúde pública. E ele acontece clandestinamente e as mulheres morrem porque não tem o tratamento necessário. Então, até a proibição, ela não funciona para inibir, ela funciona para punir. Então, a gente fica se perguntando por quê? Aí a música segue. Até gravidez passa a ser punição a todas que exigem autonomia e decisão sobre o seu corpo e a sua vida. Então, eu penso, trazendo uma resposta à questão que você tinha colocado para mim, as palavras de ordem, elas sintetizam a pauta do movimento de mulheres, sintetizam a nossa pauta feminista. E tem também a ideia da massificação, né? Você fica repetindo muitas vezes algumas palavras de ordem, você alcança pessoas, você alcança mulheres, você gruda na cabeça dessas pessoas. A gente tem uma experiência, né, Dulce, aqui no ABC, e Silmara, mas eu tenho uma memória muito forte de São Bernardo, da gente chegar na Praça da Matriz e o povo da igreja sair para não deixar a gente usar a praça. Porque, elas vão falar vão defender o aborto. Então, já tem, assim, já viu a gente, viu aquele grupo de roxo, já sabe que vai rolar uma treta ali, né? Então, a música, ela tem elementos linguísticos, elementos sonoros, rima, uma forma de comunicação massiva, e tem um potencial muito grande para passar mensagens, né? Então, numa fala da Silmara, eu cantaria assim: cadê o homem que engravidou? Porque o crime é da mulher que abortou. Então, quando você faz uma palavra de ordem dessa, ali no microfone, e depois todo mundo repete, você problematiza, né? Uma questão muito grande sobre o uso do preservativo, o abandono paterno. Então, tem uma série de coisas que você traz nessa letra. Quando você diz se o aborto é ilegal, a culpa é do capital, a culpa é do Vaticano. Grupos religiosos que propõem muito punitivismo,
que não trazem nenhuma proposta para solucionar essa violência que a gente tem, que é estruturada, que carece de ensino de sexualidade, de igualdade de gênero nas escolas, como vocês colocaram aí. Aí a gente tem, assim, muitas canções que trazem toda essa problemática do que a gente defende, do que a gente leva para a rua. Então, eu trouxe mais umas aqui. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão, gorda, magra e média não precisa ser padrão. Um dos pilares que a gente tem aí do patriarcado, que é muito, muito forte, é esse uso da violência para sempre subjugar as mulheres, desde jovens, como no caso da menina, né, que a Soninha colocou, a menina de 10 anos, do Espírito Santo, o uso da força física. E aí, o que nos indigna, né? É ver que as instituições religiosas, eu nem vou falar da católica e da evangélica, eu vou falar instituições religiosas, já falando, né? Elas professam uma visão de mundo que nega humanidade às mulheres, que enxerga as mulheres como instrumento para procriação a qualquer custo, e não como uma pessoa que tem autodeterminação. Então, essa visão, ela serve, assim, em grande medida, para que o estupro se torne também algo banalizado. Então, se retira o direito das mulheres de decidirem se querem ou não dar seguimento a uma gravidez, independente da forma que ocorra, mas pegando nessa situação, né, se tira da mulher esse direito. Aí a gente acaba trazendo mais uma musiquinha, né? Eu tinha preparado um batuque, mas não deu certo, até tentei trazer de volta, mas não deu muito certo. Então, quando a gente diz direito ao nosso corpo, legalizar o aborto, anarquista, antifascista e punk contra o tipo da classe dominante, se envolve, reivindica, expulsa o machão, cria resistência contra as formas de opressão. Em matéria de aborto, a gente sabe bem, o corpo é da mulher e a decisão também. Aí a gente traz também o problema de classe, né? Como a Silmara colocou, como a Mariana colocou, porque o problema do aborto inseguro e suas consequências, ele é um problema de classe, né? As mulheres trabalhadoras pobres, negras, indígenas ao redor do mundo são as que mais se veem obrigadas a recorrer aos procedimentos inseguros. E as mulheres das classes altas podem sair do seu país, podem ir para uma grande clínica, passar um fim de semana, pagar um preço alto por um serviço clandestino mais seguro, rápido ali, tudo. Aí a gente diz o quê? Essa hipocrisia gera hemorragia. Essa hipocrisia gera hemorragia. Mais cruel ainda, a gente pensar que as instituições religiosas criminalizam as mulheres com pedidos na justiça para impedir o acesso ao aborto legal, incitam o aparato policialesco de todas as formas, como a gente viu em São Bernardo, né, uma mulher ser amarrada e a polícia ser chamada para prender prontuários médicos de mulheres que passaram por qualquer tipo de procedimento. Aí a gente também diz, né, legalize, o corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres. A gente sabe bem essas, né? E aí, que os padres, né, excomungam as crianças, suas mães, suas avós, perdoam os estupradores, isso é muito forte. Segundo esses inquisidores medievais, as mulheres que realizam aborto, fruto de estupro, são mais criminosas do que o estuprador. Gente, isso é muito forte. Na cabeça desse povo, o aborto, tirar a vida de um feto, é pior do que o estupro. Então, a gente tem que trazer também um questionamento, né? Se o Papa fosse mulher,
o aborto seria legal. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Seria legal e seguro. Seria legal e seguro. Seria legal e seguro. Bom, aí a gente problematiza também o privilégio dos homens, o Estado laico, o cristianismo como única referência de fé e por aí vai. Então, um país que se deseja democrático, ele tem que ter o princípio da laicidade do Estado, como acho que a Silmara falou, um direito à vida sem violência, o dever do Estado previsto na Constituição de proteger crianças, adolescentes, jovens de toda forma de negligência, discriminação, exploração e por aí vai. Então, o momento eleitoral que nós estamos enfrentando agora, começamos ontem, ele é uma chave para a gente nos atentar a esses riscos, né, gente? Denunciar essas candidaturas misóginas, racistas, fundamentalistas, que atentam contra a vida de nós, mulheres, as nossas vidas. Então, a gente segue alerta e denunciando esse mau uso da fé do povo, em nome de uma ordem moral, violenta, intolerante, que prega a volta a um passado medieval que não nos cabe mais. Então, a gente sempre tem que trazer as musiquinhas aí e as palavras de ordem, que é para ver se isso entra na cabeça das pessoas e trazer a nossa pauta. Em matéria de aborto, a gente sabe bem, o corpo é da mulher e a decisão também. Cadê o homem que engravidou? Porque o crime é da mulher que abortou. Nem presas, nem mortas. Educação para decidir, prevenir para não abortar, aborto legal para não morrer. Wanda! A Wanda que traz toda essa experiência, esse acúmulo das mulheres nas ruas, né? Há vídeos no YouTube, na internet, acessíveis, que mostram, né, o movimento das mulheres por toda a América Latina, né? A Wanda, muito grata, assim, Silmara, Dulce, Sônia, eu acho que a gente vai precisar de uma atividade presencial, de uma aglomeração, assim que for possível, porque a gente tem muito que organizar, lutar, né, e confraternizar também, né, Wanda, porque a festa e a luta, né, exige que a gente cante também, né, precisa de uma mudança. Fale. Ariana, só gostaria de fazer um agradecimento, porque eu tive uns dias difíceis e estava muito sem cabeça, então quero agradecer a companheira querida Laís Dutra, que me deu uma força hoje, nessa questão das canções, porque bate um negócio assim, a gente esquece tudo. E a querida Leila Sá, que também me deu uma força, lembrando as canções e mandando áudio. Eu falei, gente, eu esqueci tudo, me ajuda aí. Então, agradecer essas companheiras que, quando a gente precisa, pede socorro e elas vêm no nosso auxílio. E um grande salve às mulheres que lutam. Wanda, muito obrigada. A quarentena, Wanda, 6 meses em casa, por isso. A Leila está presente aqui, mandando várias mensagens também. Gente, se vocês quiserem fazer uma saudação final, enfim, pouquíssimas e breves palavras para a gente finalizar. Aqui tem uma pergunta que pode estimular, assim, qual é a maior violência? Quem quiser dar um tchau ou uma saudação, fique à vontade. Eu posso começar fazendo uma saudação rápido. Acho que toda violência é pior, né? Não tem a pior, né? E o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita violência contra as mulheres, contra a população negra, contra a indígena, quilombola, LGBT, né? Acho que nós estamos vivendo muita violência nesse momento. E como a Wanda falou, nós estamos também, por outro lado, vivendo nesse momento, que é o momento eleitoral, e que a gente não pode permitir que essa extrema-direita aí, fascista, misógina, racista, que ela se consolide nos municípios,
Porque todas essas coisas ruins que o Bolsonaro está fazendo lá, que o Dória também faz, eles vão fazer nos municípios também. Então, como a Silmara foi falando, né? Toda a luta para manter uma política, entra essas porcaria aí, e aí só para fazer merda, vamos falar bem claro, né? Só fazem merda, só desmontam as políticas, as lutas de anos. Então, a gente tem que saber votar nesse momento, tem que votar nos partidos que apoiam a luta das trabalhadoras, votar em mulheres feministas, porque também, né, Ariana, não basta ser mulher, tem que ser mulher de luta, tem que ser mulher feminista, porque também tem as Damares da vida, as Janaína da vida, as Joyce da vida, só votando contra as mulheres, só votando contra a classe trabalhadora e a população negra. A gente não pode votar nesse tipo de gente. Vamos votar em quem luta, em quem está na luta. Então, é isso, quero agradecer muito, e sou Sônia Coelho, 13013, sorte em dobro. E estamos aí nessa luta, contando com o apoio de todas vocês. E agradecer muito a Ariana por esse espaço, para a gente debater esse tema que para nós é muito caro. E romper o silêncio desse tema é a coisa mais valiosa que tem. E agradecer a Dulce, a querida Dulce, que há tantos anos a gente está aí nessa batalha junto, né, Dulce? Já viajamos para todo lado junto, fazendo esse debate. A Wanda, a Silmara, né, também nessa luta há tantos anos. Então, obrigada a todas. Eu vou me despedir, então. Morri de saudade, Wanda, da Fusarca Feminista. Morri de saudade. Não vejo a hora de batucana com vocês na Fusarca Feminista. Lá na Paulista teve uma vez a Clara. A Clara tá aqui, danada. Eu vi ela aqui, ela tá na França, a Clara, Sônia. A Clara Guimarães. Ela me deu uma bateria da Fusarca, aquele latão. Ai, ela realizou meu sonho. Estava lá na Paulista. Quem disse que eu não queria mais largar aquele tambor? Ai, que delícia, muito bom. E aí a Wanda me fez lembrar muito, muito dessa trajetória nossa, né? Onde eu encontrava vocês sempre. Olha, tem uma candidata em São Bernardo, como a Ariana, tem uma candidata em São Paulo, como a Sônia, viu? É motivo assim, olha, o nosso voto tem valor, e é isso que a gente precisa fazer. Valorizar esse que é um dos instrumentos da nossa democracia, né? Para essas mulheres que a vida delas é a campanha, não é inventada. A campanha não é inventada, é uma história de luta. Eu sou testemunha dessa história de luta de vocês. Então, a vida de vocês é uma campanha pela vida das mulheres, né? Então, eu vi hoje no Face de uma professora da Federal, que é muito minha amiga, Alessandra, né? Estava assim, ó, nem mãe sem desejar, nem presa por abortar, nem morta por tentar. Aí tem uma hashtag lá que eu achei bem interessante, precisamos falar sobre aborto. Então, fica aí a mensagem, né, que para reafirmar a importância do Estado laico, né, nessa campanha, nos debates, na política, né, e que respeite a diversidade religiosa, mas que se liberte, né, independa dos preceitos morais, que preserve uma postura, né, ética, humanizadora, garantindo o respeito aos direitos humanos, aos direitos das mulheres. Mulheres, Ariana, Sônia, toda a força do mundo com vocês. Viu? Obrigada, Silmara. Um beijo. Beijos. Então. Beijo. Acho que é isso mesmo, é muito importante, toda a força do mundo para vocês. Nossa, é muito animador, dá muita esperança na gente ter mulheres como vocês como candidatas. Então, eu acho que esse é um momento especial e a gente precisa muito, com as nossas dificuldades aí de internet e tal, mas a gente tem que aprender a lidar melhor com isso e fazer esse trabalho de falar com a população sobre esse momento eleitoral e sobre ter mulheres feministas candidatas. Isso era o nosso sonho, eu acho que esse ano a gente está com várias mulheres em vários lugares,
muito importante isso. Eu queria só lembrar uma coisinha, que a gente precisa falar sobre aborto em todos os lugares, né? A gente teve um momento que o movimento feminista fez, inclusive, um manual como falar sobre aborto, manual para os meios de comunicação, que o pessoal tem dificuldade, até para treinar a gente para falar. Eu tenho feito isso nos cursos promotoras legais populares. Eu acho que é muito legal a gente falar com mulheres que não estão militando ainda e tal, para a gente ampliar esse debate, e acho que é uma tarefa nossa, né? A luta vai continuar sempre, e a gente esse governo que está aí precisa, a gente precisa fazer alguma coisa para tirar esse governo, porque é um retrocesso de todas as formas que a gente possa imaginar, que possa pensar. E para nós mulheres é muito pior, né? Então, para toda a população LGBT, a questão é racial, para as mulheres indígenas, como a Sônia estava colocando, é um retrocesso muito grande, e acho que a nossa luta continua e a gente continua firme aí, defendendo o aborto legal e seguro, e acho que usando também a Frente Nacional contra a Criminalização do Aborto, né, o alerta feminista. Eu acho que a gente tem um material importante e a gente precisa usar sempre. Um grande abraço para todos e a gente continua na luta. Isso aí, Dulce. Beijos. Obrigada, Dulce. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Aí tá aparecendo, Ariana em São Bernardo, 13.110. Ariana, acho que caiu. Caiu. Eu vou me despedindo enquanto ela volta, então. Caiu. Caiu ou não caiu? Então, eu procurei o meu lenço verde, mas eu não achei. Não sei se é porque eu tenho uma certa aversão com essa coisa de verde e amarela, e tudo que é verde e amarelo desaparece. Então, eu peguei aqui, eu achei um guarda-chuva verde, ele tá... Ah, que bom, estava à sua espera. Meu guarda-chuva verde está fazendo papel de lenço, tá, gente? Então, para dizer que um pequeno triângulo, olha, é um guarda-chuva, tá? Um pequeno triângulo de tecido verde, ele se tornou um acessório extremamente importante na Argentina. Ele adornou pescoços, cabeças, punhos, estampou capas de revistas, apareceu em programas de televisão, cruzou fronteiras, despertou curiosidade e se consolidou como um símbolo oficial da luta pela despenalização do aborto, sem restrições, até a 14ª semana de gestação. Então, é importante dizer que o uso do lenço verde foi, assim, o boom da campanha Nenhuma a Menos, né, lá Niuna Menos, e que foram elementos fundamentais de luta, né, em defesa da descriminalização. E é importante a gente dizer também que a campanha nacional pelo aborto, né, ela completou 13 anos em maio do ano passado, lá, e quando elas falam em despenalização social, são argumentos, assim, muito fortes, né, da mulher não ser considerada criminosa. E aí, esse momento foi um momento muito forte, muito importante para as argentinas, de colher frutos. Elas estiveram conosco, né, Soninha, Dulce, Silmara, estiveram conosco em São Paulo, e foi muito importante, naquele momento, saber até o porquê do lenço verde, né? E eu conversei com uma moça que ela me disse, nós estamos levando essa luta porque ontem foram as mães e as avós da Praça de Maio, que levaram seu lenço branco a público. Sim. No começo, a cor não era uma coisa muito importante, mas aí ela diz, agora é diferente. Para nós, estamos numa geração intermediária, é muito emocionante ver meninas jovens usando lenço verde por aí.
usando-os nas escolas, nas salas de aula, virou um código, um sinal que existe alguém de confiança ali, alguém com quem você pode contar. Ali tem uma companheira, ali tem a cumplicidade de que estamos juntas e lutando pela mesma coisa. Para encerrar, vote em mulheres, São Bernardo do Campo, a Ariana, nossa querida Ariana, 13110, em São Paulo, Sônia Coelho, Soninha, 13013. Boa noite. Beijo. Boa noite a todos e a todas que acompanharam a gente. Grande generosidade, Silmara, Wanda, Dulce, Sônia, sorte em dobro, adorei isso, Sônia, 13013. Sorte em dobro. E comigo o pessoal está dizendo assim, a Ariana é 13, a Ariana é 10, a Ariana é 13, 110, é assim que o pessoal está decorando aqui. E é isso, gente, aborto, né, questão de cuidado, de proteção, não é de prisão, e fora Bolsonaro. Isso Um grande aí. abraço, uma boa noite. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro!